e a China e o Brasil são incomparáveis. Com a Índia no meio, o que isso forma? Forma nada. Forma nada. Então, aí vem, é claro que o Lula, como esse é o único suporte que sustenta o Lula no cargo, um presidente irrespeitado e gente que evita darem golpe nele lá fora, os ideólogos começam a dizer que é uma linha política por causa do enfrentamento enfrentamento mundial e, portanto, eles têm uma proposta de paz mundial. Isso ele tem que se projetar. Tem paciência. Tem paciência. Quem foi veterano da Guerra Fria sabia que não tínhamos nenhuma alternativa aos dois sistemas em luta. Aliás, Guerra Fria fajuta, porque eram dois sistemas de controle de blocos. Você voltar novamente a pensar como blocos, cada um no seu campo, para a esquerda é um retrocesso. Então, os ideólogos da política externa do Lula, o lulismo hoje virou ideologia de política externa. Então, todo o ideólogo do lulismo é um teórico da ordem ou da desordem mundial e tem teorias a respeito da proximidade ou maior distância, maior aceleração da próxima guerra entre China e Estados Unidos, com a Rússia no meio e a Rússia sendo completamente, enfim, a desintegração de um país nuclearizado é um negócio de as pessoas perderem o sono. E, portanto, conseguiram, no máximo, transformar a Rússia em vassala da China. Então, a ideologia do lulismo, nesse momento, é um mundo multipolar, meu Deus. Mundo multipolar. É uma regressão, inclusive, em relação ao terceiro mundismo dos não alinhados de Bandung e do Sukarno. O mundo multipolar significa o seguinte: você multiplica as potências em conflito. E potências em conflito significa mais ordem doméstica. Porque se você está em conflito, você tem que exigir coesão social. Coesão social implica em controle, polícia, censura, prisão. É o que está ocorrendo nos países na Ucrânia e na Rússia e na vizinhança. Aí não tem outra. Aí por isso que a extrema-direita se destaca na Ucrânia, porque a direita é patriota mesmo. Então eles vão lá para o fronte. O batalhão Azov, em qualquer outro, por qualquer parâmetro que se julgue, o batalhão Azov se comportou segundo a honra militar. Não tem, mesmo sendo fascistas, não tem como. Lá em Mariupol. E por aí vai. Por quê? Porque a Ucrânia foi invadida. A mesma coisa vale para a Rússia. A Rússia também é uma ameaça existencial. É claro que esse combate esse confronto com a OTAN tem 30, 40 anos, desde sempre. Na Guerra Fria e depois da Guerra Fria. E dizer que fomos enganados, nos deram a palavra, isso é conversa para o boi dormir. Qualquer estrategista russo sabe que é assim, que a Guerra Fria tinha mudado de patamar, mas não tinha terminado. E, portanto, ia continuar. E tanto é que eles avançaram porque a guerra continuava. Só que a Rússia estava acuada e tinha que tomar iniciativa. Bom, ao tomar iniciativa e entrar em guerra, ela não pode dizer que está em guerra porque ela não pode recrutar para o serviço militar. Mas ela aumenta ainda mais o autoritarismo interno. Então tem fascistas dos dois lados. Como aumenta mais ainda o autoritarismo interno nos Estados Unidos, quando o Trump voltar e o Biden, a economia do Biden é justamente aumentar a coesão interna e, portanto, nenhuma dissidência para poder enfrentar a China. A economia do Biden, aliás, vocês publicaram um belo artigo do Neil Anderson, que saiu no sidecar da New Left, dizendo isso, que é a Biden Economics. Não pense, trabalhadores, que é a volta do emprego que foi externalizado, que foi exteriorizado para o Sudeste Asiático, que está voltando para cá e vocês vão estar novamente com a bola cheia. Nananina. É um novo esforço de guerra semelhante ao projeto Manhattan, que diz lá o Anderson, o Neil Anderson, Gray Anderson, que preparando-se para um confronto com a China. E eles podem achar que esse é o momento de arrumar uma encrenca em Taiwan. Porque depois... E a China não quer, porque a China sabe que nesse momento ela é mais fraca, ela tem que ganhar tempo. Assim como a Rússia não podia perder tempo, ela sabe que o petróleo dela daqui a 2 ou 3 décadas não é mais nada, acabou. A idade da pedra não terminou por falta de pedra. Então, a transição energética é para valer. E é uma ferramenta da guerra que está sendo travada mundialmente. Então, ela perde o ativo, que é ser uma potência energética, que é uma economia extrativista,
e fica com o quê? Com ogiva nuclear. Então ela tem que correr e, enfim, voltar para o cenário. Bom, mas voltando, então a ideologia do petismo é um mundo multipolar, mas é o mundo das mesmas coisas. Não é multiculturalismo, não é a cultura, a civilização chinesa, a civilização hindu, a civilização russa, a lá romance, a lá declarações ideológicas do Dostoiévski, não com o romancista, ele é um gênio. Agora, como ideólogo, é um lixo. Mas, enfim, não é as civilizações em confronto que irão contribuir num mundo multipolar em que os emergentes também terão sua voz, e a civilização brasileira, isso é PCC, milícia, não sei mais o quê, e bossa nova, vão contribuir para esse mundo multipolar. Tem paciência. Chegamos a esse ponto, tendo e, ao mesmo tempo, tomando partido de um dos campos, porque é contra os americanos. Nós, na América Latina, sempre fomos anti-imperialistas. Tudo bem. Anti-imperialistas, sim, porque nós não ignoramos o que os Estados Unidos apronta nesse continente chamado hemisfério ocidental há 200 anos, mas daí a não pensar outra coisa. Até chegar a absurdos, como dizer o seguinte, não, a Rússia, toda a potência, tá, isso eu li, não estou inventando. E não foi só um que disse. Toda grande potência tem o direito de intervir na sua área de influência. Assim como os Estados Unidos fizeram, com a sua área de influência, que é o hemisfério ocidental, eles inventaram essa história de hemisfério ocidental, inventaram essa história do Ocidente, só que num determinado momento, depois da Guerra Fria, a área de influência americana é o mundo. Por isso eles têm o direito de intervir. Os outros pequenininhos, como os menores, perto dos Estados Unidos, como China e Rússia, também devem ter esse mesmo direito, que é o direito das grandes potências. É o direito de intervir na sua área de influência. Portanto, a Ucrânia é meu quintal, como o México é seu quintal. Então, não se mexa aqui, não se meta aqui, mas a gente se não mete lá. Pronto. E a Cuba também. O Fidel, quando descobriu que estava sendo usado pelos dois lados. Bom, o lulismo é isso. É uma espécie de arremedo do multiculturalismo como o mundo multipolar dos emergentes, e as cartas são redistribuídas. E quando as cartas são redistribuídas, você pode receber um bom jogo, aí volta a mitologia do Brasil potência. Bom, essa mitologia fez algum sentido há 20 anos atrás. Já era uma mitologia. Agora, então, é farsa. Não tem como. Não tem como. Você não consegue nem dominar, nem controlar os juros internos, a taxa de juros básica, e é potência. Com paciência. Então, de fato, a situação dele é periclitante. É periclitante. Tanto é que, enfim, daí, sem saber o que fazer agora com essa CPI do golpe, então, bem que isso seja meio farsesco, né?